Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 3, que tem como tema aspectos demográficos. Então, como nós já estudamos esses aspectos demográficos nas aulas anteriores, estudamos as características da população mundial, estudamos vários conceitos sobre população, mapas anamorfóbicos, e ainda estudamos sobre a concentração da população nas cidades, as sociedades urbano-industriais, o crescimento e distribuição da população pelo mundo, assim como várias pirâmides etárias e o desenvolvimento dos países observado a partir dessas pirâmides etárias. Então, agora nós vamos estudos. Então, aqui na abertura eu coloquei para vocês essa charge da Suzanita. Quero que vocês leiam comigo. Você viu, Suzanita? Daqui a 30 anos vão ser 7 bilhões de habitantes na Terra. Santo Deus! E meus filhinhos? O que tem seus filhinhos? Será que vão caber? Essa charge é uma crítica por conta do crescimento vertiginoso da população no final do século XIX. Cresceu excepcionalmente. Então, nós vamos estudar sobre isso, essa atividade que eu gostaria que vocês acompanhassem aí no livro de vocês, na página 47. Crescimento populacional. A primeira questão da atividade faz o seguinte questionamento. Nos últimos 100 anos, marcaram o maior crescimento populacional da história da humanidade. Por que isso ocorreu? Nós vimos que a partir do final do século XIX, a população mundial começou a apresentar um crescimento excepcional, como nunca tinha acontecido, como nunca antes. Esse fenômeno tem a ver principalmente com a melhoria nas condições de saúde, também com o acesso a alimentos e ao desenvolvimento científico e tecnológico observado nesse período, ou seja, a partir do final do século XIX. Foram fatores que contribuíram para o crescimento populacional de forma vertiginosa. Continua. Na segunda questão, pede para indicar a alternativa correta sobre a população mundial. Então, nós temos aí 4 alternativas, mas a alternativa correta, conforme vocês estudaram, observam nessa imagem e eu coloquei aqui para vocês, a população mundial é cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento. Isso nós vamos mais adiante. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Sobre a população mundial, ela é cada vez mais urbana e tende a crescer em ritmo mais lento. Vamos prosseguir. A terceira questão fala sobre as tendências demográficas dos países. Mostra estimativas da ONU. Segundo estimativas da ONU, em 2013 a população mundial era de 7,2 bilhões de pessoas. E em 2050 a projeção é que chegará a 9,6 bilhões. Na África, hoje vive 1 bilhão de pessoas. Estima-se que em 2100 a população atinja 4,2 bilhões. Para a Europa, há a expectativa de decréscimo de 14% da população. No Brasil, deverá haver queda de crescimento populacional em virtude da baixa média de filhos por mulher. Sobre o tema, indique a alternativa que completa corretamente a frase abaixo. Conhecer as tendências demográficas dos países é importante para quê? Não, por que nós devemos conhecer as tendências demográficas dos países? Aí nós temos aí as alternativas. Para elaborar políticas públicas que assegurem a boa qualidade de vida da população, planejar obras de infraestrutura para lidar com o crescimento da população, planejar o uso sustentável dos recursos naturais. Então, nós observamos que todas essas alternativas estão corretas. Então, nós iremos marcar a alternativa D, que diz que todas as alternativas anteriores estão corretas. Gostaria que vocês analisassem essa
imagem que eu coloquei ao lado para vocês sobre as tendências demográficas, mostrando qual é a tendência para cada continente. Aí vocês verifiquem pela forma como é a nossa tendência de população. Vamos lá. Quarta questão. A quarta questão, nós temos um trecho de um texto que fala sobre o Níger. No Níger, as mulheres têm em média 7,6 filhos cada. Não é à toa que é possível ver crianças por toda parte em qualquer vilarejo que se visite. E as próprias crianças têm filhos. Mais da metade das mulheres se casam antes de completar 15 anos de idade. À medida que as economias crescem, tanto os países quanto suas populações se enriquecem e as taxas de natalidade se reduzem gradativamente, mas o Níger é um dos países mais pobres do mundo. No Níger, nós temos uma característica nacional de ser pró-reprodução. Ter filhos é considerado tradicionalmente sinal de riqueza e poder, explica o Dr. Hassan Atama. A taxa acelerada de natalidade provoca graves problemas, tanto de curto quanto de longo prazo. A consequência imediata de uma taxa de natalidade tão alta é que é possível alimentar, educar e cuidar todas essas crianças no curto prazo. No longo prazo, a própria sobrevivência do país é ameaçada, a não ser que usemos essa janela de oportunidade para aproveitar ao máximo esse dividendo jovem, afirma Atama. Então, aí pergunta-se, letra A. De acordo com o texto, como deve ser a pirâmide etária do Níger? Então, nós observando aí essa imagem que eu coloquei para vocês, da pirâmide etária do Níger, né? Vocês já conheceram as características de uma pirâmide etária e aí deixa bem claro, né? Que do lado esquerdo estão os homens, na cor azul, e do lado direito estão as mulheres, na cor vermelha. E vocês têm aí toda a característica da pirâmide etária e podem observar que essa pirâmide etária é de base larga, vejam aí, bem larga a base, né, com as crianças em grande número. E isso significa que com essa base larga, a taxa de fertilidade é alta, o topo é estreito, vejam lá, 80 anos ou mais, quase não se vê. O país com baixos índices socioeconômicos, isso é característica de um país pobre, né? Muitas crianças e poucos idosos, e a expectativa de vida e qualidade de vida baixa. Por quê? Porque o país não tem como ofertar educação e saúde para tanta população, criança e jovem. Então, todos esses aspectos mostram que o país com esses baixos índices socioeconômicos e a expectativa de vida não é elevada e certamente a qualidade de vida da população também deve ser. Letra B. Porque uma grande população jovem pode ser considerado um problema no caso aí do Níger, por exemplo. Por quê? Então, nós observamos que a população jovem é considerada um problema porque no curto prazo o país não tem como oferecer educação e saúde de qualidade a tantos jovens. E isso se torna um problema para o país. A nossa última questão mostra um gráfico do crescimento da população, uma projeção de 1950 a 2050. Então, vamos ver. Aí trata do crescimento da população do mundo, né? E o gráfico, aí o período da população mundial, que saltará de 8 bilhões para 9 bilhões de habitantes, que é maior que em que ela passará de 7 bilhões para 8 bilhões. Por que isso ocorrerá? Por quê? Aí você pode dizer, mas professora, mas eu estou vendo aí no gráfico a linha subindo. Então, como é que a pergunta trata disso? Vem dizer que a concentração é pequena. Como que vem dizer que tem reduzido aí o número de filhos?
Como você explica isso? Então, nós vamos ver que, porque a concentração da população mundial nas cidades influencia a taxa de fertilidade da mulher, coisa que nós estudamos lá no 7º ano. A mulher trabalhando fora de casa ingressa no mercado de trabalho e estuda por mais anos, entre outras consequências. Né? Também por conta do alto custo de vida, as pessoas passaram a elaborar um planejamento familiar, reduzindo o número de filhos. Esses fatores levam a uma queda no crescimento da população, que nós retratamos lá na terceira questão, que mostrava um decréscimo na expectativa da população, uma queda de crescimento populacional em virtude da baixa média de filhos por mulher, já que a mulher passou a desejar ingressar no mercado de trabalho, ter sua independência, trabalhar fora, estudar um pouco mais. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse capítulo sobre aspectos demográficos e nós vamos começar de agora em diante a estudar o próximo capítulo.